Nós começamos hoje uma trilogia, 3 domingos, que eram chamados antigamente de os domingos, 3 domingos depois de São Lourenço. Celebramos a festa de São Lourenço no dia 10, é uma festa muito importante na Igreja Romana, e daí foram feitos 3 domingos para nos chamar a atenção para a vida cristã, de modo especial, batismo, sacramentos e depois vida sacramental. Então hoje, cura do surdo-mudo, semana que vem a caridade, vemos lá o bom samaritano, parábola do bom samaritano, e depois a cura dos 10 leprosos. Então é uma trilogia. A liturgia tradicional, ela tem a história da salvação resumida, mas a cada domingo, sobretudo os domingos depois de Pentecostes, há certos momentos assim que para tudo e entra alguma coisa diferente de acordo com a própria evolução histórica da liturgia. A liturgia, ela, na sua evolução, ela sempre foi dinâmica e ela foi sendo formada. Não foi uma liturgia pronta de uma vez. Então a liturgia tem esse dinamismo, né? Tanto que até João 23, o missal que nós usamos é o de João 23, houve várias modificações no próprio missal, exatamente para fazer as adaptações, os acréscimos, tirar certas coisas, corrigir certos detalhes, tanto que houve sempre essa evolução litúrgica, mas de modo homogêneo e linear. Hoje a Igreja nos apresenta a cura do surdo-mudo, e convém me refletir um pouco o que a Igreja quer nos mostrar. Na verdade, quer nos chamar a atenção para algo que aconteceu conosco, que foi o batismo. O batismo nos tornou cristãos, filhos de Deus e membros da Igreja. E a chave de leitura deste Evangelho está no último versículo que nós acabamos de ouvir, aliás, é no último. Cheios de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Nós fazemos uma ligação com o livro do Gênesis, e quando São Marcos coloca isso aqui, é exatamente para mostrar o poder de Jesus Cristo, o poder criador e o poder de cura, e nessa cura ele recria. Vai o Gênesis, porque já no começo do livro do Gênesis nós vemos Deus criando o mundo, né? E a história bíblica nos mostra: no princípio Deus criou o céu e a terra, porém era informe e vazia, e Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Houve tarde e manhã, foi esse o primeiro dia, e Deus viu que a luz era boa. E assim vai acontecendo a cada dia na história da criação. Deus separa as águas da superfície árida, as águas chamou mar, a superfície árida chamou terra. Houve tarde e manhã, e Deus viu que era tudo muito bom. Foi o segundo dia, e assim Deus vai povoar a terra com plantas, com animais, depois as nuvens no céu, luzeiros no firmamento, vai povoar o mar com peixes de toda espécie, e a cada vez que Deus vai povoando, vai fazendo, termina sempre: houve tarde e manhã, e Deus viu que tudo era bom. Até que Deus então cria o homem, e quando cria o homem, Deus diz, é a primeira vez que Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E aí cria a mulher do lado do homem, cria da costela, exatamente para mostrar que a mulher tem a mesma dignidade do homem, como imagem e semelhança de Deus. Não cria da cabeça, porque não está acima, não cria dos pés ou das pernas, porque não está abaixo, cria do lado, para mostrar que tem a mesma dignidade. Aí se completa a obra da criação, e Deus faz o primeiro casamento, o primeiro matrimônio, e diz: crescei e sede fecundos. Tudo que Deus fez, então, é bom. E quando então São Marcos coloca aqui Deus, tudo ele tem feito de bom ou bem, é para mostrar que
Cristo, Ele é bom, claro, e Ele é Deus. Então naquele momento Ele estava recriando aquele homem, mas não apenas do ponto de vista físico, curando a surdez, ou tocando na saliva, com a saliva, a língua daquele homem para ele falar corretamente, mas estava dando ali para aquele homem uma nova vida, a vida da graça, a vida espiritual, a vida interior. E é exatamente esse o objetivo do Evangelho para nós na missa de hoje. Deus quer fazer de cada um de nós novas criaturas. Nós já o somos pelo batismo, porque esse éfeta, isto é, habit, foi feito em nós, e nós renascemos no nosso batismo. Mas quando nós entramos na igreja hoje, Deus nos tirou à parte, exatamente para quando sairmos daqui dessa missa, sairmos diferentes, sairmos renovados, transformados com uma nova vida. Este é o sentido da missa de hoje para nós. Por isso é preciso que cada um de nós hoje se abra a essa graça, para que nosso Senhor possa nos transformar, e ao sairmos por aquela porta, nós saímos novas criaturas. E não seja apenas o cumprimento de uma missa dominical, eu vim para cá, graças a Deus, já cumpri minha obrigação, agora vou-me embora. Não, eu tenho que sair diferente, senão não adianta. A missa para nós ficou apenas uma formalidade e não me transformou. Por isso a igreja coloca esse evangelho, e toda a liturgia de hoje, desde o introito até a oração final da comunhão, é para nos levar a essa transformação. Esse é o sentido desse domingo, que começa hoje, depois o próximo e depois o seguinte, 11, 12 e 13. Observemos então, em cada momento do evangelho, o que a igreja nos coloca e por que desse evangelho hoje. Peguemos então aí, quem tiver o missal pode ir acompanhando, eu vou dando não vou fazer exegese, não é o caso, mas uma meditação, partindo daquilo que São Marcos nos coloca. São Marcos nos prepara como discípulos de Cristo, porque nos expressa a pregação de São Pedro. Jesus deixou de novo a região do Tiro, passou por Sidônia, portanto Jesus estava na região pagã, porque Jesus vem pregar para todos, e ali já começa a mostrar que ele não vem só para os judeus. Trouxeram então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que ele pusesse a mão sobre ele. O impor a mão tem sempre o sentido do Espírito Santo que vem, ou do poder de Deus que vem sobre nós. Aí começa o ato de Jesus. Começa levando-o à parte, longe da multidão. Por que Jesus leva aquele homem à parte? Por um motivo muito simples. Porque se nós queremos realmente estar abertos à graça de Deus e ouvirmos a Deus, aquele homem era surdo e iria abrir o seu ouvido, iria ser aberto ou recriado, é preciso que nós busquemos o silêncio. Deus fala no silêncio. Deus não fala no barulho da multidão. Se queremos ouvir a voz de Deus, temos que fazer silêncio. Não apenas o silêncio exterior, apartando da multidão, mas também o silêncio interior dessa multidão ou desse barulho que nós temos dentro de nós mesmos. Esses bichos, como diz Santa Teresa, esses grilinhos que ficam gritando dentro de nós mesmos, impedindo que nós tenhamos vida interior. E o que é a vida interior? A vida interior é o viver a presença de Deus em nós. E essa vivência da presença de Deus em nós consiste em deixarmos nosso Senhor Jesus Cristo agir na nossa vida, a ponto de nós termos os mesmos sentimentos que Ele. Vida interior é a vida da alma,
no sentido espiritual, no sentido sobrenatural. Por isso não vai ter vida interior no barulho, sim no silêncio. Por isso nosso Senhor nos diz: quando quiserdes orar, não façais como os hipócritas, que ficam nas esquinas gritando com longas palavras ou longas frases, para que os outros vejam que estão orando. A oração não deve ser fruto da vaidade apenas para mostrar aos outros. Evidentemente, nosso Senhor não estava aí condenando a oração em comum, Ele muitas vezes o fez. Também não estava condenando a oração fora do sentido público da coisa. É também um testemunho de fé, e a igreja explica aí através das procissões, por exemplo, mostram exatamente isso. Mas quando Jesus fala: quando quiserdes orar, ides ao quarto, ao vosso quarto, e lá no silêncio, no recôndito do vosso quarto, fazei a vossa oração, e Deus que vê o oculto escutará e atenderá. Esse quarto aí, mais do que um quarto físico, é o quarto que nós fazemos em nós mesmos, na nossa vida interior. É o quarto do nosso coração. Por isso é importante que nós tenhamos essa vida interior, buscando o silêncio dentro de nós mesmos. E aí Jesus aparta aquele homem da multidão para mostrar exatamente que ele vai agir, vai abrir os ouvidos para a sua palavra e para a sua graça, quando o homem se dispõe ao silêncio interior para dar atenção só a Deus. O livro da imitação de Cristo coloca Jesus falando para a alma: alma, quando tu falas, eu calo, quando tu calas, eu falo. E esse calar não é apenas o exterior, mas é o calar dentro de nós. Hoje é muito difícil as pessoas ficarem sem conversar, sem falar, ou terem o silêncio. Para nós fazermos um retiro de silêncio, quanto sofrimento, meu Deus do céu. As pessoas não conseguem. Quando conseguem externamente, porque a gente provoca esse silêncio, é um sofrimento muito grande. As pessoas sofrem, têm dificuldade, e quando param, quando são obrigados a fazer silêncio exterior, dentro não conseguem, porque nós vivemos hoje num mundo muito barulhento, e é por isso que tem poucas almas que realmente possuem vida interior. É por isso que nós vivemos tanta superficialidade na vida espiritual das pessoas, porque não há, nem na oração conseguem fazer silêncio. Mas é preciso, é necessário. Nós temos Nosso Senhor em nós, pela graça. Nosso Senhor mora em nós. E perdemos tanto tempo com tantas coisas, com tanta ação. Hoje existe a chamada heresia da ação. E quanto mais ação, tem que fazer tantas obras, é claro, precisamos fazer obras, usar as mãos, é claro, temos que trabalhar, temos que falar, mas há pouca gente, né? E tem o cuidado de buscar esse silêncio em Jesus Cristo. Isso explica tanta superficialidade na nossa vida espiritual. Então hoje, honrando o nosso batismo, é preciso que nós renovemos este compromisso de termos vida espiritual ou vida interior, que é a vida, como diz Dom Columba Marmion, repetindo São Paulo, a vida escondida em Deus. A vaidade, semana passada eu falei a respeito disso, ela impede, porque a gente quer sempre se aparecer, quer sempre mostrar para os outros, uma espécie de exibicionismo, escondendo a nossa vaidade através até de uma suposta defesa da fé,
que é bom que se faça, é necessário. Mas até que ponto essa defesa da fé, ou essa expressão externa da nossa vida católica, é expressão daquilo que nós temos dentro de nós mesmos, ou é apenas um exibicionismo, uma ostentação de uma realidade que não existe? Porque temos vida interior. Os escolásticos diziam: contemplata aliis tradere. Eu vou dar aos outros aquilo que eu contemplei. E esse contemplar deve ser primeiro contemplar-se a si mesmo, não para ficar pincelando o ego, mas contemplar-se a si mesmo para ver a sua miséria, o apartar-se para se enxergar, para se olhar diante de Deus e diante de sua própria consciência, as suas maldades, e ver que quando eu me afasto da multidão, eu também me afasto das ocasiões de pecado, daqueles ambientes que me levam a ofender a Deus, e só assim eu me disponho para ouvir nosso Senhor. Notem que a sabedoria da igreja, ao nos chamar a atenção com esse evangelho de hoje. A segunda ação de Jesus é tocar no ouvido daquele homem. E é muito significativo. Levando a parte longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos ouvidos dele e tocou-lhe a língua com a saliva. Nenhum gesto de Jesus é em vão. Esses detalhes são importantes, porque no cego Jesus diz: eu quero, veja, né? Aqui não, ele faz um ritual. Então ele o tocar com o dedo é o Espírito Santo. É pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. Chegou para vós o reino de Deus. Então quando fala dedo, nós vemos o Veni Creator, né? Digitus paterne dextere. O Espírito Santo é o dedo da mão direita do Pai, ou seja, é o toque da graça que vai ali curar. E esse digitus paterni, o Espírito Santo, vem aos nossos ouvidos para abrir os nossos ouvidos com a sua graça, para nos levar a escutar a palavra de Deus. Para que Deus possa agir em nós, nós precisamos da graça. Por isso, logo em seguida, Jesus toca com a sua saliva a língua daquele homem. Mas a saliva de Cristo, o poder da palavra de Cristo vai levar a língua daquele homem para que ele possa falar e proclamar os louvores de Deus, viver a sua fé, proclamando a sua fé. A palavra vai ser fruto daquilo que ele contemplou, viu Jesus ali, e isso é importante para nós, né? Na nossa atividade, na nossa ação, contemplar e depois falar, né? Mas Jesus logo em seguida olha para o alto, para mostrar que o que vai acontecer com aquele homem é obra da graça. Aí nós vamos a São Paulo, que vai dizer exatamente a mesma coisa. Depois de fazer uma profissão de fé na divindade, na encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus, e vai mostrar que Jesus apareceu ressuscitado, Ele é Deus. Ele vai dizer: apareceu por último a mim como abortivo, e pela graça de Deus sou o que sou. E a graça de Deus não foi estéril em mim. Aí é Jesus tocando no ouvido daquele homem, o Espírito Santo indo a ele, e Jesus, ele olha para o alto, para o Pai, e vai àquele homem fazer uma recriação. Ou seja, assim em nós às vezes na vida espiritual, sobretudo quando há uma conversão, começamos a devorar livros, e isso é muito bom, mas se nós não fazemos isso sozinhos, sem uma orientação do confessor ou de um diretor espiritual, nós corremos o risco
de fazermos um esquema de vida espiritual, um projeto de vida espiritual nosso. Então, a partir de hoje eu vou agir assim, assim, assim. Aí pego lá um livro de moral, e vou em cima disso, pego um livro lá de espiritual, de espiritualidade, e começo a arquitetar, fazer um projeto de vida espiritual, com boa vontade, é claro, aqui eu não faço nenhuma crítica, mas o problema, aí Deus, nosso Senhor, no momento da conversão, começa a dar muitas consolações, a pessoa começa a ficar muito feliz, muito alegre, mas a pessoa não conta com uma coisa, que é a graça, a necessidade da graça de Deus, para que haja uma constância, uma vitória na luta e depois haja um progresso espiritual. Aí a pessoa começa a cair, Deus tira as consolações, vem aquele período de aridez, a pessoa não sabe como agir, ou parte para o escrúpulo, começa a achar que tudo é pecado. Os mínimos detalhes, a pessoa começa a se tornar juiz de si própria, mas de um modo assim, nem como juíza, mas no sentido assim, meio que detetive, procurando com uma lupa qualquer detalhe da sua vida espiritual, das suas ações, para se condenar a si mesmo. Aí vem o escrúpulo, depois vem o desânimo, e depois pode cair do outro lado, que é no laxismo, achar que nada mais é pecado. Por quê? Porque na verdade a pessoa conta com suas próprias forças para viver espiritualmente. E é claro que sem a graça nós não podemos nada. É o próprio Jesus que nos diz: sem mim nada podeis fazer. Pela graça de Deus, repito, São Paulo nos fala na epístola de hoje, pela graça de Deus sou o que sou. E a graça de Deus não foi estéril em mim, não foi em vão para mim. Ou seja, eu vou colaborar com a graça, tirando os obstáculos à graça, para a graça vir. É como um campo que eu vou cuidar, vou limpar o meu campo, vou limpar meu terreno da minha vida, vou tirar os escombros, as sujeiras, o mato, os espinhos, todo o entulho que tenho, vou adubar, vou plantar através da oração, através da leitura espiritual, através das boas obras. Vou fazer a minha parte, fugindo daquela ocasião de pecado, deixando de ver aquele programa, fechando aquele site, enfim, me afastando daquele grupo, daquela multidão. Não, hoje em dia eu perco tanto tempo com internet, com rede social, tudo isso não está me fazendo bem. Aquelas leituras, aquele barzinho, aquela companhia, enfim, aí cada um tem a sua história, vai se afastar disso, se afastar daquilo, para Nosso Senhor falar. Porém, isso aí vai ser a limpeza e o cuidado com o meu terreno. Porém, eu tenho que contar com a graça. É a graça de Deus. Quer dizer, se a chuva não vem no meu terreno, não vai brotar nada. E se brotar, não vai crescer, não vai dar fruto. Então eu tenho que ter humildade de reconhecer, de reconhecer que é a graça de Deus que vai agir na minha vida, senão não adianta. Compreenderam? Nós caímos porque nós nos expomos por causa do nosso orgulho. Não vai acontecer nada. Eu sou capaz, eu posso, então eu vou lá, eu posso, eu consigo. Aí Deus diz: não, meu filho, você não consegue sozinho. Já que você quer ir sozinho, vai. Aí você vai cair, vai se esborrachar todo. Então tem que ter humildade de reconhecer que é a graça de Deus. Mas ela não foi estéril. Por quê? Porque eu fui fiel à graça. A graça vem e eu correspondi à graça. Eis aí o grande sentido da vida interior, que é essa luta. E essa luta é grande em nós. Uma vez um monge muito conhecido, muito bem falante, de repente ele ficou acabrunhado lá no mosteiro, pelo canto, e perguntaram para ele, um outro monge perguntou: por que o senhor está assim? Ele disse: eu estou sofrendo muito porque eu tenho aqui dentro de mim 2 cães raivosos que estão brigando aqui dentro de mim.
E o outro monge perguntou: e qual dos dois vai vencer, já sabe? Ele disse: aquele que eu alimentar mais. Dentro de nós é assim. Então, como é que eu vou alimentar? Pela oração, pela vigilância, pelos sacramentos, não confiando em mim mesmo, mas confiando na graça, sabendo que Deus é que age em mim. E Jesus então diz àquele homem: éfata, isto é, abre-te. Isso acontece no nosso batismo. Éfata, isto é, abre-te. Todos nós, quando fomos batizados, ouvimos isto, e os nossos ouvidos se abriram. Pena que muitas vezes se fecham depois. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, a língua soltou e ele começou a falar corretamente. Esse homem é cada um de nós, que teve os ouvidos abertos, mas que depois muitas vezes se fecharam a essa moção da graça. É interessante como Jesus toca naquele homem e se abre. E Jesus toca tantas vezes na nossa vida e nós ficamos surdos e não queremos que os nossos ouvidos se abram. Portanto, procuremos ser dóceis ao nosso Senhor e perguntemos nessa missa de hoje, o que é que está tapando os nossos ouvidos? O meu ouvido está fechado por quê? O que é que está impedindo que eu escute? Quais são os animais raivosos que estão gritando dentro de mim? Eu estou deixando que eles gritem, estão impedindo que eu enxergue, olhe a minha realidade e contemple a nosso Senhor. Do que é que eu tenho que me apartar para que possa Jesus agir na minha vida? Que ações eu tenho que fazer a partir de agora, confiando na graça de Deus, para que eu possa melhorar? Tenho rezado? Como tem sido a minha oração? Tenho buscado mais palavras, mais e mais? Ou tenho deixado nosso Senhor falar? Como tenho agido espiritualmente? Tenho tido uma preocupação muito mais com uma religião de cascas, de aparências, mesmo para mim mesmo, enganando-me a mim mesmo? Ou tenho deixado a graça de Deus mergulhar na minha alma para que eu possa ser mais de nosso Senhor e viver mais o seu amor, oferecendo tudo por amor a Ele? Que contatos eu tenho tido com o nosso Senhor? Me lembro quando pequeno, às vezes, o meu pai, que foi o maior teólogo que eu conheci, na sua simplicidade lá da roça. Os pais são os primeiros teólogos dos filhos, né? Depois a gente aprende muitas outras coisas, mas ficou lá na base, né? E às vezes via o pai lá no quintal sozinho, olhando para o alto, às vezes de braços abertos. E a mãe dizia para a gente: teu pai está rezando. Aí estava lá ele, rezando, às vezes o texto aqui, né? Rezávamos em família, mas teu pai está rezando. Ela dizia que meu avô fazia a mesma coisa, né? Ele está rezando, sozinho lá. Está rezando, se apartou, está rezando. É tão importante ter esse momento a sós com o nosso Senhor. Tão importante. Por isso viver o batismo é ter essa vida interior, que depois vai ter expressões da prática. Senão nós somos soldados que corremos para um lado e para o outro, sem alimento. Vai acontecer que o inimigo vai nos pegar em cheio e vai nos destruir, porque estamos cansados, famintos e sem forças. Que Nossa Senhora, que é a Mãe do Silêncio, nos dê essa graça de termos essa fidelidade à palavra de Deus, prontos a escutar e depois a viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.